Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o tema é não se distraia. E que por mais que pareça óbvio não se distrair, é muito fácil isso acontecer. Quando nós temos um foco na vida e quando a gente sabe onde pode chegar, muitas serão as distrações para nos afastar daquilo que é o nosso propósito. E você crendo em Deus ou não, muitas pessoas que me seguem e me escutam dizem que não creem em Deus. Mas eu falo, mas assista ao vídeo que eu tenho certeza que você vai ter uma percepção diferente da percepção que você teve. Abra sua Bíblia em capítulo 14, Mateus, versículo 22. Neste capítulo, Jesus anda sobre o mar, mas nem é sobre isso que eu vou falar. Abra comigo o capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto se despedia da multidão. E foi o que os discípulos fizeram. Eles entraram no barco e começaram a navegar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Pensa, eles já estavam no meio do mar e eles estavam vendo uma imagem vindo até eles caminhando sobre as águas. Jesus, porém, lhes falou algo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Pedro se ofereceu e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Então, Pedro se ofereceu, Jesus já estava andando sobre as águas, Pedro se ofereceu e quando Jesus disse, vem, Pedro caminhou sobre as águas também. Porém, começou a ventar. E sentindo-se o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Jesus, salva-me. Pensa, o mais difícil ele já estava fazendo, ele estava caminhando sobre o mar, algo que somente Jesus estava posto ali, fazendo aquilo. Não seria cabível de nenhum homem fazer, mas ele se ofereceu. E mesmo ele indo, quando já estava caminhando, ele se assustou com o vento e ele começou a afundar. E Jesus estendeu a mão, segurou-lhe, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, é verdadeiramente Filho de Deus. Já eram discípulos de Jesus, mas eles viram algo que não estava planejado. Eles estavam acostumados a ver os milagres de Jesus, mas ver alguém, um homem, Jesus era um homem, caminhando sobre as águas e vendo que Pedro também caminhou por um curto período, eles desacreditaram, falaram, nossa, realmente é o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras ao redor e trouxe-lhe para todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de seu vestido, e todos que tocaram ficaram sãos. No vídeo anterior eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela tocou a orla de Jesus e ela foi curada, ela ficou sã, o fluxo de sangue se encerrou. E a mesma coisa aconteceu com esses homens também. E quantas das vezes nós não passamos por isso? Já parou para pensar? Quantas das vezes Deus nos dá uma palavra, um direcionamento e a gente se distrai com as adversidades e os obstáculos que vêm no nosso caminho? Quantas vezes a gente não passa por isso? De um exemplo, vou contar algo da minha vida. Não tem nada a ver com isso, mas você vai entender. Em 2014, quando eu fraturei o crânio, depois eu voltei a trabalhar, voltei a treinar, eu era professora de educação física. Em 2016 eu queria fazer crossfit. Por quê? Porque na educação física, na faculdade onde eu estudava, todos os professores falavam muito mal de crossfit. Que era causa de lesão, que não tinha sentido, todo mundo falava muito mal, mas eu falei, não, eu vou fazer crossfit. Eu tinha mobilidade? Nenhuma, não tinha mobilidade. Por quê? Porque eu tinha fraturado o crânio, e um lado do meu corpo estava totalmente diferente do outro com relação à velocidade, mobilidade. Eu tinha algumas dificuldades, mas eu falei, não, eu vou entrar no crossfit. Por quê? Porque pra mim, naquele período, naquele momento, era o mais difícil de se fazer. E eu sempre gostei de coisas muito mais difíceis, embora as pessoas nem sempre saibam disso.
E eu entrei no CrossFit, mobilidade zero, péssima, e o professor me usava como exemplo daquilo que estava errado. Então ele ia explicar um exercício, ele mostrava, Paloma, faz aqui. E ele sabia que eu fazia errado, porque eu não tinha mobilidade, mas eu tinha explicado para ele que eu fraturei o crânio, que eu estava voltando e tal. E por mais que ele me usasse como exemplo do erro, eu morria de vergonha por isso, mas eu era exposta e tudo bem. Nisso passou um período, passou alguns meses, eu comecei a melhorar, e aí eu comecei a perceber que ele estava me usando como exemplo do certo. Eu passei por aquele processo de ser risada, chacota do erro e passar a representar aquilo que estava certo. Mas eu precisei passar por dias e talvez meses de treinamento. E quando eu cheguei nesse período do certo, dele mostrar, Paloma, mostra aqui como é que faz. E eu fazia o exercício perfeitamente. E eu me sentia, eu falava, meu Deus, eu cheguei nesse patamar. Eu não me ludibriava, assim, de falar, não, eu cheguei nesse patamar e que bom que as pessoas veem isso. Não, era pra mim, era algo pessoal. Que eu falava, graças a Deus eu cheguei nesse patamar de estar bem hoje, de ter mobilidade boa que eu não tinha. E quando eu finalizei minha fase no CrossFit, eu fui chamada para dar as aulas que ele dava. E ele era um excepcional coach de CrossFit. Excepcional, nunca conheci ninguém que chegasse perto dele. E eu já estava prestes a sair do CrossFit, por quê? Porque eu estava dando muita aula de personal, estava dando muitas aulas de ginástica, de zumba e meu corpo estava cansando, fadigando. E como eu já tinha chegado no meu patamar, de que era o meu objetivo chegar, pra mim já estava tranquila. Eu falei, não, eu posso parar a qualquer momento. Mas quando eu decidi parar, ele me chamou para conversar. E ele falou, eu quero te convidar para dar as minhas aulas, porque você tem potencial para isso. E aí pra mim foi o auge, falar, meu Deus, eu cheguei aqui como chacota, eu cheguei aqui como a pessoa que fazia tudo errado e hoje eu tô sendo convidada a dar as aulas que o meu professor dá. Mas eu não aceitei porque eu já tava com outros planos na mente e achei melhor naquele período não aceitar. E foi assim, quantas vezes a gente passa por isso, mas a gente só vai chegar no lugar onde a gente acha que tem possibilidade ou onde Deus já te mostrou se você não se distrair, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu saía do CrossFit, mas toda dolorida. Eu lembro que teve o aniversário da minha mãe que a gente foi numa pizzaria e meus braços estavam extremamente fadigados, assim, doendo muito e eu não conseguia cortar uma pizza. E se fosse uma pessoa normal, eu ia falar, não vou mais voltar no CrossFit. Imagina, eu tô dolorida, eu não consigo lavar meu cabelo, eu tô sofrendo pra dormir, mas não, eu não parei. Eu não parei, mesmo meu corpo mostrando que estava cansado, fadigado, dolorido, e mesmo com tantas aulas que eu dava, eu não parei, porque eu sabia onde eu podia chegar. Só que quando eu cheguei no lugar onde eu queria, eu percebi que eu podia chegar mais. E aí eu decidi parar. E esse é o conselho que eu quero te deixar hoje. Faça como Pedro, ande sobre as águas, mas não se distraia com o vento, porque os ventos vão vir na sua direção. E o objetivo do vento é exatamente esse, te distrair, te afundar. E são as distrações do mundo que fazem isso, porque quando você tem um foco, um objetivo, você tem que chegar até lá. E as adversidades, os obstáculos vão surgir, mas o seu objetivo é somente chegar até lá, então não se distraia do foco. Aqui no capítulo de Pedro mesmo, eu gosto muito de Pedro, eu grifei alguns versículos. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 8. Esse é de capítulo 1. Ao qual não havendo visto, há mais no qual não vendo agora, mas crendo, vós alegrais em gozo inefável e glorioso. Então, é você fazer, independente se você veja ou não. Independente se você veja o resultado agora ou não. É você fazer aquilo que tem que ser feito, independente das circunstâncias, dos obstáculos. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vós conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Então, é você não se conformando com o que dizem ao seu respeito, não se conformando com as situações ao seu redor. Um exemplo.